Olá, boa tarde. O TPM está começando depois de um feriado bem no meio da semana, né? A gente vai se reorganizando, que a gente preparou um programa bem legal nessa sexta-feira para você. Sabe do que a gente vai falar? A gente vai falar de grãos. Você tem grãos inseridos na sua alimentação diária? Você sabe qual que é a importância deles para o nosso organismo? Como é que a gente absorve? Sabe a diferença entre um e outro? Qual que é melhor? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso com uma nutricionista que vai explicar para a gente a diferença dos grãos, por que a gente deve consumir, qual que é a quantidade certa, enfim, vamos falar tudo sobre isso. E o programa também tem receita de bolo integral e uma viagem. Sim, eu escolhi o Canadá porque eu tinha o interesse de fazer um curso de inglês fora, aprimorar um pouco o idioma, e eu queria um lugar que eu pudesse aproveitar o tempo enquanto eu estivesse lá, que eu tivesse coisas para fazer, que eu pudesse viajar. E, enfim, eu escolhi o Canadá porque algumas pessoas que eu conhecia, colegas de trabalho, já haviam ido ao Canadá. E pela facilidade, quando eu fui buscar mesmo uma agência para eu ver que tipo de viagem eu faria, se seria um curso ou se seria turismo, eu vi que o custo-benefício para uma viagem para o Canadá é muito interessante. Então, por conta disso e por conta também de aprimorar o idioma, eu escolhi o Canadá. Hoje vou passar uma receita de bolo integral, que vai farinha integral e aveia. O TPM de hoje fala da importância de inserir grãos na nossa alimentação. Será que faz diferença? Bom, para bater um papo sobre isso, eu vou conversar com a nutricionista Tatiane Atílio Passoni. Passoni, né? Passoni. Tatiane, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, claro. Tatiane, as pessoas estão consumindo mais grãos hoje em dia, em função das dietas que estão na moda, mas eu queria que você explicasse qual que é a importância realmente desse tipo de alimento para o nosso organismo. O grão ele foi inserido na alimentação devido à sua qualidade nutricional. A gente sabe que os nutrientes eles são necessários todos os dias para que o corpo possa ter atingido as suas necessidades diárias de vitaminas, minerais e carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis. E os grãos, assim como as frutas e os vegetais, eles contribuem de forma significativa para que a gente possa ter na alimentação essa contribuição desses nutrientes. É por isso que eles estão tão populares na alimentação. Agora, as pessoas confundem um pouco, né? A gente estava falando ali antes do programa começar que as pessoas misturam um pouquinho essa coisa de achar que estão consumindo grãos, quando na verdade estão consumindo sementes. Existe aí, quando a gente fala grão, a gente pensa em vários alimentos. A gente pensa no grão de bico, no feijão, nos cereais integrais, o arroz integral, algumas sementes como a linhaça, outros cereais como a chia, a quinoa. Mistura tudo. Mas não é bem assim? Não é bem assim. Até existe uma particularidade que os grãos que são as oleaginosas, os feijões, as lentilhas, o grão de bico, até a soja, eles não são considerados carboidratos, como muita gente pensa. Então, na hora de colocar arroz e feijão no prato, as pessoas pensam que estão consumindo dois alimentos do mesmo grupo alimentar. Eu sempre e não achei é verdade. Isso, que é uma mistura de carboidrato. Não é? Não é verdade. Olha que notícia boa. Isso quer dizer também que é menos caloria? Não é. A gente não conta caloria. Eu vou te contar um dado bem gostoso de informar, os pacientes gostam muito. Existe um efeito chamado efeito termogênico do alimento. Quando você faz uma combinação harmônica no seu prato, em que você combina alimentos que se completam, você faz com que a sua alimentação, você gasta em torno de 10% da caloria consumida. Se acelera no próprio consumo. Metabolismo daquela refeição. Então, é o efeito termosgênico dos alimentos. Mas você vai ter que falar de alguns pra gente. Como assim? Agora contou o santo, conta o milagre. Então. Me dá uma dica pra gente aí, dá pelo menos uns 2 exemplos de combinações
legais para... Então, a dieta do brasileiro sempre foi uma dieta bastante equilibrada, antes aí da, vamos dizer, da globalização, da americanização do prato. Então, quando nós tínhamos o arroz com feijão, a salada e a carne, nós tínhamos um prato bastante saudável e equilibrado. Aí agora com a globalização, com as mães trabalhando fora, com a alimentação industrializada, nós fizemos aí um desequilíbrio total dessa alimentação e hoje nós importamos não só os maus hábitos, mas também as doenças crônicas que a má alimentação traz. Então, esse é um prato equilibrado, arroz, feijão, salada e carne, né? Apesar que, dependendo da região do Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, nós temos carne, arroz, feijão e um pouco de salada. E quando eu digo um pouco, é uma folha e uma rodela de tomate. E aí a gente volta. Quando a gente fala em refeição equilibrada, a gente está falando de quantidade, né, Tatiana? Isso é importante, né? Não adianta falar que pode comer arroz e feijão junto, que não vai ter problema nenhum, mas se comer um prato de pedreiro, como a gente costuma dizer, não vai vai realmente engordar, não tem como, né? Tem que equilibrar isso também. Até recentemente foi colocado um modelo de quantidade de alimentação chamado My Plate. Esse modelo, ele coloca um prato dividido em 4 partes, basicamente. Metade do prato consumido de vegetais, né, frutas e vegetais, a outra metade dividida em 2 partes. 1/4 de grãos, né? E daí engloba-se todos os grãos, como a gente vem falando, dos cereais e também das oleaginosas, seria o arroz, o feijão e os outros grãos propriamente dito. E a outra parte é a proteína, carne, derivados, leite e derivados. Então, se a gente buscar ter essa combinação, um bom equilíbrio. Só que a gente vai comer aí várias vezes ao dia. Nós não somos como o carro, por exemplo. O carro tanque e anda, né, até acabar. Exatamente. Tem gente que almoça. Então, quantas refeições você faz ao dia? Eu almoço, né? Então, não adianta. Tudo errado, né? A gente precisa comer várias vezes ao dia em pequenas porções corretas, de combinações de alimentos corretos, para que a gente possa fazer o corpo estar sempre em movimento, com o metabolismo sempre funcionando. Agora, quais são os prejuízos, Tatiane, para quem exclui o grão da alimentação, por exemplo? Entra numa dieta maluca e tira completamente. Na verdade, a exclusão de qualquer alimento da dieta, mesmo o açúcar, não é saudável para ninguém. Porque essa exclusão, ela acaba sendo momentânea, né? Então, quando você retira, a gente está falando de grão aqui, quando você retira o grão da dieta, você está retirando proteína, vitaminas, minerais, né? E o grão, na verdade, ele, para algumas pessoas, ele não é muito digestivo, né? E outras pessoas reclamam da flatulência, dos gases. Então as pessoas têm existe intolerância mesmo para algumas pessoas, né? Exatamente. Então o que é necessário? É necessário conhecer o próprio organismo e saber quais as preparações que você está apto a consumir ou não, para que você possa escolher qual é o seu grão. E muitas vezes preferido. O problema está na mistura também, né? Sim. Agora, Tatiana, a gente está num período de muitas dietas, a gente vive uma época que as pessoas se preocupam muito, em parte isso é consciência, outra é realmente um modismo. Agora, você acha que essa é uma alimentação que está em alta agora, mas que ela vai ficar? Isso depende do quê? Da gente realmente inserir isso na nossa alimentação de uma maneira definitiva. É o jeito que a gente come? Tem muita gente que fala que isso não tem gosto. Hábito alimentar saudável depende exclusivamente, acredito eu, de 2 coisas. A conscientização e, fundamentalmente, do prazer alimentar. Ninguém vive sem prazer alimentar. Eu tenho 13 anos de consultório e eu nunca tive no meu consultório isso há mais de 6 mil atendimentos. Ninguém que entrou no meu consultório disse assim: nossa, eu sou apaixonado por alface, adoro chegar em casa, pôr debaixo da torneira e comer uma folhinha, eu adoro. É o meu petisco predileto, eu sento e como uma bacia de alface. Sem nada. Exatamente. Então as pessoas até buscam por uma alimentação saudável, acabam mas tendo... ela exige um esforço. Exatamente. Né? Acabam tendo uma boa vontade em comer, mas o verde limpo realmente não é uma alimentação prazerosa num primeiro momento.
Você precisa, sim, ter molhos saudáveis. E quando eu digo molho saudável, não é ir ao mercado e sair comprando molho industrializado rico em sódio e um monte de aditivo, não é isso? É preparar mesmo naturalmente. Exatamente. Isso é saudável, né? Exatamente. Existe uma quantidade certa para a gente consumir grãos? O que é o ideal? Sim, Vamos colocar assim doses diárias? A recomendação de grãos, ela tem, na verdade, ela é individualizada, mas a gente pode contar aí 4 porções ao dia. E qual que é o melhor período para a gente consumir isso? Tem? Na primeira refeição, na segunda? Qual? Aí você pode usar as principais refeições, desde uma pastinha de grão de bico, por exemplo, no café da manhã para substituir a manteiga no pão, né? Até uma salada de grão de bico na hora do almoço, feijão, à noite um caldinho, ou mesmo uma vitamina, que é o que coloca um cereal dentro, varia, mas nas principais refeições. Ok. Daqui a pouquinho você vai me contar quais são os grãos mais importantes, os que têm mais propriedades, mas primeiro a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Fica aqui com a gente. No bloco anterior, a doutora Tatiana estava aqui falando para a gente da importância de deixar esses alimentos saudáveis, que às vezes tem uma carinha meio insossa, assim, saborosos. E é isso que a gente vai mostrar para você agora. Uma receita de um bolo integral que dá água na boca. Confere. Hoje vou passar uma receita de bolo integral, que vai farinha integral e aveia. Vamos aos ingredientes. Então, a gente vai usar leite desnatado, 125 ml, óleo de canola, 125 ml, 2 ovos, 1,5 xícaras de açúcar mascavo, 1 xícara de aveia e 1 xícara de farinha integral. E 2 bananas, sendo que uma banana a gente vai bater no liquidificador e a outra a gente vai picar para enfeitar em cima o bolo, mas eu mostro para vocês certinho. E 1 colher de pó royal. Vamos ao modo de preparar. Vai colocar primeiro os ingredientes líquidos, após isso colocar os outros ingredientes e bater por 3 minutos e já está pronto. Super fácil e prático. Depois de batido bem os ingredientes, untamos a forma com manteiga e aveia. Isso mais para dar um charme no bolo e ficar com uma aparência bem bonita. Essa receita vai render uma assadeira grande e uma menorzinha, porque se você encher muito, ele derrama. Vamos polvilhar o bolo com aveia. Isso também é a gosto, é só para deixar ele mais bonito, uma apresentação mais bonita. E colocar as bananas fatiadas. Preencher todo o bolo, que dá um charme a mais, e a apresentação dele fica bem bonita. Esse bolo é bem saudável, não é que ele não engorde, mas você vai comer algo mais saudável, porque tem a farinha integral, o leite é desnatado, o óleo é de canola e ajuda bastante, e açúcar mascavo. Depois do bolo montado, levar ao forno a 180 graus por 45 minutos. Mas vale fazer ainda o teste do palito, para ver se já está assado. Depois dos 45 minutos assando, olha o resultado, ficou bem bonito. A aveia fica toda em volta e a banana faz todo o desenho em cima. Aí é só cortar e servir. Prato lindo e saboroso, né? O que é mais importante. O que você achou dessa receita, Tatiana? Uma receita bem legal, né? Muito, muito legal, atrativa e é bastante rica em nutrientes, né? E é uma receita que é comum do dia a dia. Então, às vezes as mães perguntam assim, mas o que eu vou mandar para o meu filho para a escola, né? Ah, vou mandar uma fruta? Manda um bolo como esse.
Sim, né? Se quiser dar uma variada, Exatamente. Ah, mas eu vou deixar de fazer um bolo em casa. Não precisa deixar de fazer o bolo em casa. Pode fazer um bolo assim. Substituindo os ingredientes, né? Exatamente. Então, E pode fazer isso gradativamente para se acostumar também, né, Tatiane? e as pessoas se surpreendem muito, sabe, Flávia? A gente pode fazer tortas, bolos. A alimentação do dia a dia do brasileiro, ela é muito rica. Nós temos uma culinária muito rica, ingredientes muito ricos, alimentos muito ricos, né? A gente exporta muito, a qualidade dos nossos alimentos são muito ricos. E aí, assim, você coloca uma frutinha, como ela colocou ali, coloca a banana, ele já vai ficar saboroso e mais atrativo, como diz você, né? Exatamente. Às vezes a gente peca por misturar muito. E às vezes a gente peca por não misturar nada. Então, nem sem graça demais, nem de menos, né? Exatamente. E o importante, uma dica em relação à adaptação da alimentação saudável, ao você se adequar, é você conhecer o seu paladar. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de misturar o doce com o salgado, mas tem gente que ama. Então, por uma dica dessa, você, por exemplo, uma pessoa que gosta de misturar doce com salgado, é colocar fruta na salada. Você consegue comer melhor. Num tempo mais friozinho, quem que come salada crua? Poucas pessoas. Então, vá para os legumes cozidos, vá para os caldos, vá, né? E daí, só não colocar um monte de queijos nos caldos, né? Então, a gente tem esse equilíbrio. Mas criatividade mesmo, tem que ter paciência, sabe que vai demorar um pouquinho para preparar, porque dá um pouquinho mais de trabalho, né? A alimentação saudável, ela é mais trabalhosa. Ah, sim. Tem um movimento até chamado slow food, né, que é comer devagar, porque até isso nós perdemos. A gente come em pé, não mastiga. Todo mundo gosta de comer, mas a gente não aprecia. Só que aí a gente tem os dois engole. resultados, né? Quando a gente faz desse jeito, o resultado é uma saúde ruim. E Exatamente. quando a gente se propõe a perder mais tempo, a fazer da maneira certa, o resultado é a saúde, né? A pergunta que se deve fazer é, você quer viver até os 80 anos, de que forma? Gastando seu dinheiro com remédio ou gastando seu dinheiro com você? Né? Então, eu acho que você pode viver das duas formas, já que a expectativa do brasileiro a cada ano aumenta mais. Então, depende de como você investe em você hoje. Consciência, né? Tatiane, vamos mostrar para as pessoas, então, um pouquinho dos grãos, o que cada um... Vamos passear um pouquinho por esse universo? Eu vou pedir para o Tom, tá preparado aí, Tom? Ó, acho que ele já colocou de cara um arroz integral ali. Eu tenho 3 tipos diferentes? Isso, o arroz, quando a gente fala de arroz integral, a gente pensa só nesse primeiro mais branquinho aqui, né? Que ele é o arroz diferente, tem o integral, aí a gente vai o parbolizado e o branco. E aí a gente tem o arroz vermelho e depois o arroz negro, mas nós temos vários tipos de arroz e o arroz, ele vai conferir com várias propriedades nutricionais. O integral, ele é mais nutritivo em relação ao branco, o vermelho ele vai ter uma carga de beta-caroteno significativa, né, que é precursor da vitamina A. O arroz negro, ele é riquíssimo também em substâncias bioativas, e essas substâncias bioativas, elas são antioxidantes e vão trabalhar bastante a parte de combate aos radicais livres no nosso organismo. Você indica fazer a substituição por esse arroz, comer só esse arroz, o arroz integral ou um dos outros ali? Na verdade, você não deve nunca optar por um só alimento, você deve variar sempre, porque cada alimento ele tem uma substância que é importante para o seu organismo. Então vale intercalar com arroz convencional? Deve. Sem nenhum... Porque o seu prato tem que ser colorido, diversificado e sempre com alimentos da época, evitando, por exemplo, comer alimentos que são com muito agrotóxico fora da época. Por exemplo, o morango. O morango você vai comer, a época do morango é frio. Se você for comer o morango em fevereiro, né, calor, você vai estar comendo agrotóxico e não morango. Entendi. Então, o que vale? Você vai comer, tô cansado de pôr integral. Bom senso, né? Exatamente. Tatiane, ele é menos calórico, engorda menos? Então, a caloria, na verdade, não importa. Não importa. Não, e o que importa é o valor nutricional mesmo. É o valor nutricional. Entendi. Sempre que você tiver mais preocupado nutrientes... com a caloria, reduz a quantidade. É isso? Não, também não. A caloria, pensa assim, ó. A caloria é a quantidade que o corpo precisa. Deixa eu te explicar de uma outra forma. O corpo, uma caloria é necessária para crescer a água em 1 grau, certo? Mas aí você consome um alimento zero caloria, o que o seu organismo vai pensar? Não vou engordar? Não.
porque ele está consumindo acidulante, edulcorante, gás carbônico, estabilizante, tudo isso vai para o fígado tem que metabolizar tudo isso, vai para a linfa, que é um sistema de recolhimento de toxinas, e isso acaba interferindo no metabolismo natural, fica cheio de toxinas, dá inflamação local, celulite, um monte de coisas, Você tem fica outras consequências, parado, né? consequência. Então, o melhor mesmo é um pouquinho, tem que consumir todos os grupos alimentares, um pouquinho de cada coisa, né? Caloria não conta, e caloria é... Sim, senhora, já aprendi. Emagrece. Vamos ver o próximo grão que tem aí? Que mais que a gente tem? Tom, pode soltar aí. Agora é grão de bico, né? Ali parece uma ervilha seca ou não? Eu acho que é grão de bico. É ó. o grão de bico, desse sim. lado aqui. Então, parece o verdinho e depois ali pronto. O grão de bico, ele é do grupo das oleaginosas, né? O grão de bico ele é muito utilizado na culinária árabe e, como eu disse aqui, ele pode ser utilizado no café da manhã, por exemplo. Se você fizer uma pasta dele, cozinha, faz uma pasta, liquidifica e daí você tempera com azeite extra virgem. Eu acho o grão de bico tudo né? de bom, gente. E passa no pão, ele vai ser riquíssimo em proteína, vai substituir assim de forma magnífica a manteiga e vai ter um paladar requintado, pode ser com menos gordura do que a ricota, do que outros queijos, com mais proteína, vai dar mais saciedade. Vale a pena consumir Vale a pena. esse grão, né? Uma boa Vamos ver dica para mais um emagrecer. aí? Mais um antes da gente ir para o intervalo? E agora? Agora eu tenho trigo. O trigo, ele é perfeito se ele não for refinado. Então, o trigo em grão pode ser feito salada. A gente tem trigo em grão e a salada do trigo em grão é muito saborosa também. E nutritiva? Nutritiva. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esses alimentos, eles são importantes mais em algum período da vida ou não? Não, nós temos os grãos, eles conforme a sua qualidade nutricional, por exemplo, os grãos, ali a gente mostrou o grão de bico proteína, que ele vai conferir a parte dos músculos, colágeno, a parte, né, que daí na infância, por exemplo, eu estou desenvolvendo a minha musculatura, eu preciso. Na velhice eu vou precisar repor o músculo, eu preciso. Na gestação eu preciso porque eu tenho outra fase. Ao longo da vida. Energia eu preciso todos os dias. Então, por exemplo, o arroz eu vou precisar todos os dias para conferir energia. Então, ou seja, a quantidade varia, mas a necessidade é ao longo da vida. Ok. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, mas depois do intervalo. Rapidinho. Agora a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas para fazer uma coisa super gostosa. Vamos colocar o pé na estrada com o TPM e vamos agora lá para o Canadá. Sim, eu escolhi o Canadá porque eu tinha o interesse de fazer um curso de inglês fora, aprimorar um pouco o idioma, e eu queria um lugar que eu pudesse aproveitar o tempo enquanto eu estivesse lá, que eu tivesse coisas para fazer, que eu pudesse viajar. E, enfim, eu escolhi o Canadá porque algumas pessoas que eu conhecia, colegas de trabalho, já haviam ido ao Canadá. E pela facilidade, quando eu fui buscar mesmo uma agência para eu ver que tipo de viagem eu faria, se seria um curso ou se seria turismo, eu vi que o custo-benefício para uma viagem para o Canadá é muito interessante. Então, por conta disso e por conta também de aprimorar o idioma, eu escolhi o Canadá. Eu fui no mês de outubro do ano passado, e a viagem, você sai de Campo Grande para São Paulo, Toronto, Vancouver. Vancouver era o meu destino final, foi a cidade que eu escolhi no Canadá. Tem pessoas que têm o visto americano e optam por fazer a viagem Campo Grande, São Paulo, Estados Unidos, Toronto, Vancouver. Às vezes, pela questão do custo da passagem, isso vale a pena. Mas, de repente, até para você poupar um pouquinho de tempo, às vezes sai mais barato você pagar um pouquinho a mais na passagem e aproveitar mais o tempo lá, diminuir um pouco esse tempo em horas de voo. Então, eu optei pelo direto. O Canadá, na América do Norte, eu escolhi a região de Vancouver, que fica na British Columbia, no Canadá, porque eu escolhi a British Columbia pelo clima mais ameno no inverno. Já que eu estava indo para passar o outono e parte do inverno, eu optei pela região, pelo clima mais ameno, para eu não sentir tanta essa diferença. Qualquer época do ano que você vá, tem coisas para você fazer, porque Vancouver reúne praia, tem praia, oceano, tem montanha. Então, se você está no verão,
Você vai para uma determinada montanha, por exemplo, a Grouse Mountain, e você faz rafting, faz canoagem, faz caiaque. E se você vai nessa mesma montanha na época de inverno, você faz esqui, faz snowboarding. Então, você pode fazer os mesmos passeios com finalidades diferentes, independente da época do ano que você vai. É uma cidade que ela oferece, assim, ela tem um leque de variedades, de entretenimento muito grande, então vale muito a pena. Eles realizam muitos eventos, show de luzes, show de música, para as pessoas apreciarem a paisagem e curtirem o entretenimento. E ao redor de Vancouver tem muitas cidades turísticas, tem Victoria, que é uma cidade fantástica, muito bacana, e tem o Whistler, que o Whistler em 2010 foi onde ocorreram os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, é um lugar para você ir praticar os esportes de inverno. Eu achei muito interessante o Travel Money. Eu levei um cartão de viagem, fiz toda a troca aqui, só que era um cartão que ele me possibilitava, enquanto eu estava lá, ele me possibilitava fazer essa troca pela internet, ou ele possibilitava que alguém da minha família depositasse e fizesse essa conversão automática. Eu achei muito interessante o Travel Money porque é muito próximo o Canadá dos Estados Unidos e eles têm uma moeda diferente. Então, esse Travel Money me possibilitava gastar o dinheiro, o dólar canadense no Canadá e me permitia viajar aos Estados Unidos e ele fazia essa conversão automática. Eu não tinha essa preocupação de trocar o meu dinheiro de novo para dólar americano. O Canadá, de uma forma geral, é povoado por estrangeiros, então a variedade cultural é muito rica, é muito grande. Você pode ir a qualquer tipo de restaurante, experimentar qualquer tipo de comida e você sabe que aquelas comidas são típicas, originárias, são realmente feitas seguindo fielmente a receita de cada país. Então você vai no restaurante italiano, você tem certeza que a comida que você está comendo é italiana, porque provavelmente o chefe daquele restaurante é italiano. Comida japonesa, de outros lugares da Ásia, é a mesma coisa. Vancouver, ele deixa o gostinho de quero mais. É uma viagem que você pode fazer em qualquer época do ano. Então, me deixou muita saudade, me deixou muitos amigos lá, muita vontade de fazer coisas que eu não pude fazer pela estação do ano que eu optei ir. Mas agora eu quero voltar no verão, quero voltar na primavera, porque eu sei que não vai faltar amigos, não vai faltar companhia, não vai faltar coisa para fazer. Que delícia, viajar é bom demais, né? Tava perguntando aqui pra Tatiana se ela tem alguma dica, gente, pra gente poder experimentar as comidas quando a gente viaja sem risco de ter piriri. Ela disse que não tem jeito. É muito complicado isso, né? Até eu estava comentando que quando a gente viaja, mesmo dentro do Brasil, e vai à Bahia ou vai em outros locais e tem os pratos regionais, cuidado aí, né? Experimenta mesmo, não vai com muita sede ao pote, porque né? senão corre o risco de ficar dentro do hotel e não curtindo a viagem. Então não tem jeito, viu? Quer comer, vai de leve. Vamos continuar vendo as fotos aí pra gente mostrar mais alguns grãos e conhecer um pouquinho mais deles? Não tá no ponto? Então tá bom, a gente estava falando aqui, daqui a pouquinho a gente vê. Tem algum grão? Voltou. Voltou? Ah, então tá, vamos lá. Milho. Esse aí a gente consome bastante aqui, né, Tatiana? O milho é muito bacana, é riquíssimo em energia, carboidrato, fibras, né? E daí tem umas preparações que as crianças adoram, pamonha, curau. E o próprio milho cozido, né, é bastante diversificado. Esse a gente já sabe preparar, ele fica saboroso, né? Fica, põe na sopa e tudo. Olha, as tem crianças um gostam. que eu queria falar, é o próximo, é a soja, Tom. A soja, você disse que a gente tem que ter alguma cautela com ela, né? A soja a gente precisa ter cautela, não por ela ser transgênica ou não, mas pelo agrotóxico, então a gente tem que ter cuidado. A melhor forma de consumir a soja é quando ela já está fermentada, na forma do tofu, é uma forma bastante legal, ou na forma do leite. Mas a soja em si, ela tem que ter um certo cuidado. Nós mulheres, às vezes, temos até essa questão do diagnóstico mesmo, da receita, né? De comer bastante soja, mas é bom. Na verdade, a isoflavona, ela só vai fazer efeito se ela for da família das aglicanas. Então, não adianta sair comendo soja, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem produtos específicos que você tem a família das aglicanas concentrados, só aí vai ter o efeito do fitoestrógeno. Se você sair comendo soja, não vai ter efeito. Vamos ver se dá tempo da gente ver mais uma aí, só pra gente despedir. O que mais que eu tenho? Além da soja, eu tenho a quinoa.
Bom, essa também é famosa, né? essa é famosíssima, riquíssima em nutrientes, né? Tá na moda, mas vale a pena. Consumo mingau, farinhas e vitaminas. Tatiane, obrigada pela sua presença. Imagina, Nosso tempo eu que acabou. agradeço. Queria só que você falasse, existe qual que é melhor? Tem uma que você possa indicar? O melhor é variar. Variar, então tá bom. Gente, TPM fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Um ótimo fim de semana. Um beijo. A gente se vê. Tchau, tchau.